Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Sejam bem-vindos todos aqueles que nos estão a ouvir. No programa de hoje vamos falar sobre o Plano Nacional de Cinema e vamos procurar dar a conhecer um pouco melhor o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por duas das três instituições que promovem articuladamente e no âmbito de um protocolo as atividades do Plano Nacional de Cinema, e que são a Direção-Geral de Educação, o Instituto de Cinema e do Audiovisual e a Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema. Neste programa vamos precisamente dar destaque ao papel destas duas instituições culturais na concretização dos objetivos pedagógicos do Plano Nacional de Cinema, e para isso temos connosco duas convidadas muito especiais, às quais agradecemos desde já terem aceito o convite para participarem neste programa. E eu passo a apresentar a doutora Neva Cerantola, da Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema. A doutora Neva é licenciada em História e Crítica do Cinema na Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de Pádua, com uma tese em cinema português, intitulada Il Cinema di Paulo Rocha. Trabalha desde 2000 na Cinemateca Portuguesa e no Departamento de Programação, sendo que desde 2008 integra a equipa da Cinemateca Júnior e em 2012 passou a ser responsável por este serviço educativo. A doutora Alda Barroso, do Instituto do Cinema e Audiovisual, é licenciada pelo ISCTE em Ciência Política, ramo Políticas Públicas. Trabalha no Instituto do Cinema e do Audiovisual, estando no Departamento de Cinema e Audiovisual, mais especificamente desde 2003, onde exerce funções de gestora de projetos nas áreas de formação, festivais nacionais e exibição de circuitos alternativos. Preside júris de concursos frequentemente, de concessão de apoio financeiro promovidos pelo ICA desde 2014 e desde 2013 é a representante do ICA no Plano Nacional de Cinema. Muito obrigada por estarem connosco e começaria por perguntar à doutora Alda que fizesse, por assim dizer, uma síntese sobre o papel desempenhado pelo ICA nas atividades implementadas pelo Plano Nacional de Cinema. Boa tarde, obrigada pelo convite e boa tarde a quem nos está a ouvir e boa tarde, caros colegas. A questão que é levantada pela Elsa coloca o papel do Instituto de Cinema e Audiovisual na concretização do Plano Nacional de Cinema. Tem que, primeiramente, ser enquadrada na missão do Instituto de Cinema e Audiovisual, no que são os princípios de ação do Estado no quadro do fomento e desenvolvimento da proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais. Portanto, neste quadro, compete ao ICA o prosseguimento dos objetivos ali estabelecidos, apoiar o desenvolvimento da atividade cinematográfica e audiovisual, desde a criação até à divulgação das obras, quer em termos nacionais e internacional. Portanto, potenciando assim o surgimento de novos valores e a diversidade da oferta cultural, bem como a promoção da língua e da identidade cultural. Assim, na esfera da competência do ICA, este prossegue, então, como disse, as medidas adequadas à execução destes objetivos. E destas medidas convém destacar aqui o programa de formação de públicos nas escolas. Neste programa, o ICA apoia financeiramente através de concurso público. Aliás, eu não referi há pouco, mas os apoios do Instituto, desde a criação até à divulgação, são promovidos através de concursos públicos e através de programas de apoio financeiro. Neste programa, como estava a dizer, o ICA apoia, sobretudo, a realização de duas ações. Num programa de formação de públicos nas escolas. Um deles é a realização de ações de formação destinadas ao público infantil e juvenil. Um outro, a formação de estudantes que frequentam estabelecimentos de ensino que ministrem cursos especializados na área do cinema e do audiovisual. Para além destes dois vetores, a lei do enquadramento,
portanto, do cinema e do audiovisual, estabelece também um programa de literacia para o cinema e a divulgação das obras cinematográficas nacionais e obras de interesse público, interesse histórico. O Plano Nacional de Cinema. Portanto, é este programa, que é uma iniciativa conjunta, como a Elsa já disse, do ICA, da Direção-Geral da Educação e da Cinemateca Portuguesa Museu de Cinema, o ICA, Instituto de Cinema e Audiovisual, que teve início há 4 anos, no ano letivo 2012-2013, que permite, para além das atividades realizadas em escola, como os planos de atividades que as escolas integram quando fazem as suas candidaturas a esta iniciativa, que os alunos inscritos no Plano Nacional de Cinema assistam a exibições de obras selecionadas em sala, quer em salas de cine e teatros ou em cineclubes, em sessões acompanhadas, que são sempre acompanhadas por professores, e sempre que possível também com a presença dos realizadores das obras visionadas ou de personalidades de reconhecido mérito da área cinematográfica. A mim, permitem-me, convém aqui sublinhar que o Instituto de Cinema e Audiovisual teve uma presença ativa na concretização dos objetivos desta iniciativa desde o seu início, o chamado ano piloto, portanto, como referi há pouco, em 2012, empenhando-se no seu crescimento e na sua consolidação. Muito obrigada. E no que respeita à Cinemateca, a participação da Cinemateca Portuguesa no PNC tem também uma série de vertentes muito particulares. A Neva pode começar por falar-nos um pouco sobre algumas atividades da Cinemateca Portuguesa, nomeadamente no que diz respeito à preservação do património cinematográfico. Bem, para já, boa tarde a todos. Obrigada, Elsa, obrigada, Alda, por me ter convidado neste programa. Se de facto a Cinemateca é uma instituição que tem como missão recolher, proteger, preservar e divulgar o património cinematográfico, especificadamente o património das imagens em movimento. E realiza esta missão através de 2 serviços de forma mais específica, que são o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, que é o ANIM, e que foi criado na década do 90 como segundo polo da Cinemateca. É evidente que desde a origem da Cinemateca, nos anos 50, a Cinemateca tem um papel fundamental que é de divulgação e exposição, divulgação do património cinematográfico e dos filmes. Portanto, já naquela altura, a Cinemateca encarregava-se de fazer um conjunto de programas e de mostrar os próprios filmes que eram guardados também no arquivo já na altura. Mas é desde os anos 90, exatamente em 96, que cria o Arquivo Nacional da Imagem em Movimento e que tem especificadamente esta função de salvaguardar, de preservar o património cinematográfico, especialmente o património português. É evidente que depois junta-se também o património internacional. Quando falamos de património, não falamos apenas dos filmes, portanto, no seu formato original, mas falamos também de um conjunto de equipamentos, de objetos, não é, de aparelhos que pertencem à história do pré-cinema e da história do cinema. Desde a sua origem, a Cinemateca está envolvida desde a conceição, no Plano Nacional de Cinema, e, portanto, o papel é aquele de permitir o acesso e a divulgação destes filmes, principalmente os portugueses, que estão conservados e preservados na Cinemateca. Ou seja, os alunos da escola que estão inscritos no Plano Nacional de Cinema podem ter oportunidade, não é? Têm este privilégio de ver estes filmes, porque se não houvesse a Cinemateca, estes filmes seriam completamente perdidos e, portanto, não haveria nenhuma instituição que guardasse a memória do cinema e a memória do cinema português, não é? E, portanto, é um papel fundamental que permite, a Cinemateca faculta, digamos assim, os filmes em película 35mm, 16, quando os tem, não é? E no caso de outros filmes mais recentes, eventualmente no seu suporte digital. É natural que disponibiliza também, através do seu laboratório, também as cópias dos filmes, quando isto seja necessário, porque os filmes terão um circuito nacional, os filmes que são propostos na lista do Plano Nacional de Cinema,
tem um circuito nacional e, portanto, terão que chegar a todas as escolas deste programa O Cinema Está à Tua Espera e chegar aos auditórios, não é, locais, ao cineclube, aos auditórios da escola. Portanto, também com a ajuda, naturalmente, que é nosso parceiro do ICA, juntamente com a DGE, se tem instalado este programa que tem, não é, um grande sucesso, que permite, portanto, aos miúdos e aos alunos de todas as escolas, de todos os níveis de ensino, poder ter acesso a este património e a esta memória do cinema. Alda, nesta sequência, e mais concretamente, em que consiste a participação direta do ICA no Plano Nacional de Cinema? A participação do ICA nesta iniciativa verifica-se sobretudo no desenvolvimento das ações necessárias à divulgação das obras nacionais e de interesse histórico e à realização das sessões de cinema com os alunos das escolas do Plano Nacional de Cinema, nomeadamente através das seguintes ações: a participação com as restantes instituições, portanto, que fazem parte da iniciativa, na elaboração das listas dos filmes selecionados para o Plano Nacional de Cinema, a adoção dos procedimentos legalmente adequados ao cumprimento das normas relativas ao direito de autor e dos direitos conexos, pertinentes à exibição dos filmes, portanto, que fazem parte da lista, a disponibilização desses filmes para a exibição, o transporte e os seguros das cópias, bem como as licenças também pertinentes à exibição. Por último, também o estabelecimento de contactos e de parcerias, quer com entidades públicas, quer com entidades privadas. Portanto, podemos aqui entender os cineclubes, cineteatros e outras entidades, inclusivamente as personalidades de que falei há pouco, as personalidades de reconhecido mérito, portanto, para as presenças nas sessões de cinema. E no caso da Cinemateca, portanto, desde que surgiu o Plano Nacional de Cinema em 2012, como é que a Cinemateca tem articulado a sua missão educativa própria com esta iniciativa do plano? Bem, preciso dizer que a partir de 2007 a Cinemateca criou um serviço educativo, que é a Cinemateca Júnior, que está sediado no centro de Lisboa, na Praça dos Restauradores, e que, portanto, através deste serviço, outro polo, não é, da Cinemateca, tem uma função muito importante, que é a formação de novos públicos, e é um serviço dirigido aos mais novos e a um público infanto-juvenil. E, portanto, abre as portas toda a semana, principalmente durante a semana, é aberto às escolas. E parece-nos, então, que concilia muito bem a atividade da Cinemateca Júnior com a atividade do Plano Nacional de Cinema, sendo que pode acolher, de facto, todas as escolas que participam do Plano Nacional de Cinema, sendo que disponibiliza as próprias salas de cinema, seja na Rua Barata Salgueiro que na Cinemateca Júnior, para ver filmes na sala de cinema. Disponibiliza materiais pedagógicos, disponibiliza a folha da Cinemateca, que é um elemento histórico, não é? É fundamental para o entendimento crítico do cinema. E depois também outros complementos, porque a Cinemateca Júnior também estende a própria atividade também a um conjunto de workshop, de ateliê, não é, sobre o pré-cinema, tem à disposição sempre uma visita guiada à exposição permanente de pré-cinema, portanto aqui isto tudo complementa no fundo, não é, o entendimento, a aprendizagem do cinema por parte dos alunos. O objetivo parece-nos comum, no sentido que é de formar novos públicos, implementar não é, uma literacia fílmica dentro da escola e, portanto, dar a entender que o cinema é uma arte que tem uma linguagem própria e temos então que oferecer ferramentas, instrumentos para poder os miúdos aprender esta linguagem. Parece-me que é um bocado nesta forma que vamos colaborando, não é? E que se começou a colaborar. Deixem-me colocar a ambas uma outra questão, eventualmente será uma última questão. É verdade que no ano de 2014-2015 o Plano Nacional de Cinema conheceu um crescimento extremamente significativo junto das escolas. Estamos a falar de atividades que envolvem e envolveram no ano anterior cerca de 11 mil alunos do segundo ciclo, do terceiro ciclo, do ensino básico e do ensino secundário. E, face a estes dados, quais é que são as vossas expectativas para o presente ano letivo?
Alda. Bom, face aos resultados obtidos no último ano e que foram realmente bons, é expectável que no próximo estes números se consolidem e que possam mesmo crescer. Seria muito bom. Quer no número de escolas participantes e de professoras, quer no reforço de parcerias estabelecidas. Os objetivos devem, contudo, penso eu, contemplar o alargamento do Plano Nacional de Cinema, aliás, uma coisa que já está a ser pensada, a alunos do primeiro ciclo, portanto. Contemplar e, se possível, também começar a fazer já um pequenino caminho nessa área, ou melhor, nesse nível de ensino. Por último, seria muito bom crescermos também o número de sessões de cinema a realizar em sala. Pronto, penso que seriam bons objetivos para o próximo ano. Eu penso que, inevitavelmente, é um projeto que vai crescendo. Eu sinto que as escolas, o professor tem demonstrado muita procura, grande vontade de participação, grande dinamismo, autonomia. É uma oportunidade única que eu acho que as escolas cá em Portugal têm para ver cinema através deste plano e eu acho que vai ser, de certeza, um grande sucesso e vai crescer. Portanto, é o que eu desejo e que espero. E nós também, não é? E resta-me então agradecer às nossas convidadas a sua participação neste programa, permitindo-nos perceber, sem dúvida, melhor o contributo e as expectativas das próprias instituições culturais nas atividades do Plano Nacional de Cinema. Sublinhar que foi um enorme prazer poder ouvi-las. E desejar a continuação dos maiores sucessos para o Plano Nacional de Cinema. É um bom trabalho. Pela nossa parte, despedimos-nos, lembrando que qualquer informação sobre o Plano Nacional de Cinema pode ser obtida através do endereço eletrónico que é disponibilizado na página da Direção-Geral de Educação. Até uma próxima oportunidade e muito obrigada. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.